Ó, pessoal, nesse vídeo agora aqui eu vou fazer um demonstrativo aqui de como é que a gente pode estar usando, no caso do mercado futuro, eu vou usar aqui o mini índice, tá? Mesma estratégia, mesmo período, tá? Pode escolher qualquer um aqui. Porque a ideia aqui não é simplesmente a gente analisar o resultado, tá? Mas sim analisar o que o robô faz na administração da sua operação. Então, como eu falei, né, esse robô ele tem ali a liberdade ali de você utilizar-se dos seus 5 setups que ele tem. Você pode usar os 5 de maneira consecutiva, né? Instantânea, usar os 5 lá, e aquele que der a entrada ele vai fazer a entrada e automaticamente ele vai utilizar os outros 4 assim que liberar, ou seja, assim que encerrar a operação desse setup, ele volta os 5 novamente, e assim você, caso você deseje utilizar os setups dele, né? Como eu falei, tem um outro vídeo explicando todos esses setups, eu vou estar postando o link deles também nesse vídeo aqui. E o mais importante, assim, é você entender que o papel principal do robô é administrar a sua estratégia. Então, ou seja, nessa configuração aqui, como eu vou fazer aqui, nessa configuração aqui é que você determina a sua estratégia. Você determina o horário, tá? Você determina os parâmetros da entrada, você determina os parâmetros de saída, você determina os parâmetros dos indicadores desses setups. E além de tudo isso daqui, você ainda tem a opção de deixar todos os setups como falso, tá? Ele como falso, ele não vai utilizar, então, ou seja, você pode simplesmente colocar falso em todos aqui, deixar o quê? Que o robô administre aquela operação que você vai fazer de forma manual. Então, você liga o robô, determina lá os parâmetros de contratos, de toda essa parte aí, e aí a primeira entrada quem faz é você, através de um outro setup. Eu vou ter um outro vídeo aqui também, que eu vou mostrar um setup com outros indicadores que você pode utilizar tanto para o mercado de índice futuro como o mercado à vista, tá? Que seria com as ações. Então ali você, usando esse setup, você vai acompanhar, e aí a partir do momento que esse setup indicar para você uma possível entrada de compra ou de venda, você vai fazer de forma manual, e aí, a partir dali, depois que você fez a sua entrada manual, o robô faz toda a administração. O que seria essa administração? Ele vai adicionar, de acordo com a configuração que você colocou, a quantidade máxima, quantos pontos ele vai, pontos ou centavos que ele vai dar a favor, qual é o limite máximo de adição, e também os parâmetros de saída, ou seja, os stop loss das operações, seja no gain ou no stop loss, na perca, né? Então você tem o stop gain, né? Nesse caso aqui você determina o stop loss e ele vai administrar isso para você. Então, ou seja, na maneira manual você simplesmente faz a entrada e o resto ele administra. Esse é o papel fundamental de um robô, tá, gente? Há uma confusão muito grande assim quando as pessoas pensam em robô, falam assim, o robô vai ganhar dinheiro. Não, o robô não vai ganhar dinheiro para você. Ele vai administrar uma operação que você configura. Você vai montar uma estratégia, a estratégia é o conjunto de informações, ou seja, o horário que ele vai funcionar, se ele vai ter pausa, qual o tamanho da posição, qual o tamanho do seu stop loss, seu stop gain, qual o ativo que você vai operar. Tudo isso daí é uma estratégia. O setup em si, o motivo da entrada, tá? Ele faz parte da estratégia. Então você pode ter o motivo de entrada baseado em setups padronizados aqui, como esses aqui, tá? Então, cada um desses aqui tem uma lógica. 2 ou 3 deles aqui, eles têm indicadores personalizados que já está embutido dentro do robô. Você não precisa, se você caso queira adquirir o robô, você não precisa comprar os indicadores, porque eles já estão dentro do robô, tá? Então aí você pode usar esses padronizados, configura aqui do jeito que você acha melhor, de acordo com a sua estratégia, tá? E põe ele para rodar. Ou você pode simplesmente não utilizar os setups do robô, os 5 setups dele, e fazer isso de forma manual. Ou seja, você vai visualizar, você vai acompanhar o gráfico e dentro da sua estratégia, a parte de entrada, que é a parte aqui dos setups,
vai caber a você fazer, ou seja, você vai analisar lá, você vai ter um setup lá, você vai montar a sua configuração gráfica lá, e dentro dessa configuração gráfica, a partir do momento que indicar um ponto de compra, um ponto de venda, você vai lá e executa manualmente essa entrada. Feito isso daí, ele vai fazer o papel principal do robô, que é administrar a operação, ou seja, ele vai executar exatamente como você montou na sua estratégia, ok? Nesse caso aqui, houve a mudança aqui, que eu estou falando agora de mercado futuro, que começa às 9 horas, então geralmente eu coloco sempre uns 5 minutos, né? Depois que ele começa. O resto é praticamente o mesmo. Aqui eu vou trabalhar aqui com 3 contratos, tá? Ele vai adicionar para mim 3 contratos, lembrando bem, essa adição aqui eu posso adicionar 1, 2, 3, 4, quantos eu quiser, tá? Ele vai entrar, né? Vou utilizar os setups aqui também, todos, não, só o primeiro que eu não vou usar. Esse primeiro aqui, BB, quer dizer banda de bowling, tá, gente? É o famoso fechou fora, fechou dentro. Eu não vou usar ele. Vou usar os outros demais, tá? Como eu falei, tem um vídeo explicando cada um desses setups aqui, caso você queira usar depois. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar com 3 contratos, tá? De acordo com um desses setups. Eu vou adicionar mais 3 contratos. Como se trata do mini índice, eu vou adicionar aqui 100 pontos, ou seja, quando ele andar a favor 100 pontos em relação ao meu ponto de entrada, entrei lá, por exemplo, no 100 mil. Então, quando ele der 100.100, ele vai entrar com um contrato, 100.200 com outro contrato, 100.300 com outro contrato, 100.400 com outro contrato. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu limitei aqui a entrada de no máximo 12 contratos. Então, ou seja, ele vai poder fazer mais 3 adições. Para fazer mais 3 adições, seria 100.100, 100.200 e 100.300, tá? Esses seriam os 3 momentos que ele acabaria entrando. Aqui eu mantive aqui os 250 aqui, 500 aqui, 700 aqui, não utilizei. Aqui, mantive as médias, essa é padrão para mim, tá? Eu uso essa média aqui, tanto no meu setup manual como nos setups aqui do robô. A diferença é aqui, a distância do setup 3, que é essa daqui, tá? Esse setup aqui, que é uma banda de Boller, né? É mais. Por quê? Porque aqui é uma banda de Boller que a gente chama de oscilador. Por que oscilador? Porque a banda de Boller ela abre e fecha as linhas superiores e inferiores de acordo com a oscilação do mercado. Já a banda de Boller BB+, ela é rastreadora. Por que ela é rastreadora? Porque ela simplesmente, através da média, que é aquela média de 63, ela projeta 300 pontos para cima e 300 pontos para baixo. Então, ou seja, ela não abre, ela se mantém constante 300 pontos da média para cima e 300 pontos para baixo. Então, ela é um rastreador de preço. É diferente da BB+, da BB, que é a banda de Boller, que é um oscilador. Então, a banda de Boller, ela oscila, ela abre e fecha de acordo com o movimento do mercado. A BB+, não, ela se mantém constante, 300 pontos de distância da média, tá? Como no caso da Petrobras no vídeo anterior, era 30 centavos da média, então ela se mantém constante, ok? Então, no caso do índice, tá? É uma distância de 300 pontos. Muito importante, para quem quiser se aprofundar mais, assim, como que eu chego nesses valores aqui? Tá? Como eu cheguei lá a 30 na Petro, como eu chego a 300 no índice, isso é resultado de uma fórmula matemática, tá? De um cálculo que a gente puxa o histórico e tira um cálculo de regressão, e ali você consegue identificar uma distância onde que ela aplique por volta de 90% de ficar dentro desse espaço, ou seja, quando ela passa desses 90%, a tendência é que ela volte para dentro desse espaço novamente, né? Então é mais ou menos um fechou fora, fechou dentro, ok? Então quem quiser se aprofundar mais, como eu falei, vai ter aqui também nesse vídeo aqui o link do acesso ao nosso grupo lá do WhatsApp, onde você pode tirar sua dúvida. Então vamos agora aqui, as iniciais, só esclarecer uma coisa muito importante aqui. Dentro desse robô, ele tem uma parte que é interessante. Por exemplo, eu iniciei com 3 contratos, se ele for conta, ele vai ficar com 3 contratos até bater os 250 aqui, tá? Então, se a gente pegar aqui 60 centavos para 250, vai dar mais ou menos aí perto de 400 pontos, 400, 450 pontos mais ou menos aí, que ele vai ter que andar conta com 6 contratos. Se ele adicionar mais 6 e depois começar a voltar, mais 3, se ele começar a voltar, ele vai estar com 6.
tá? Então 6 já seria R$1,20 por ponto. Então nós estamos falando aí praticamente de 200 pontos. Se ele acrescentar 9, aí nós vamos diminuir isso aí para quase 100 pontos, né? Então o que que acontece? Ele tem uma estratégia o seguinte, tá? Como eu coloquei 12 aqui, ele vai considerar o seguinte: até 9 contratos ele mantém esse 250. Se ele de repente for para 12, tá? Se ele for para 12, não, corrigindo, até 6 contratos, ele vai e volta até 250. Acima de 6 contratos, ou seja, 2 vezes a diferença desse 12 aqui, por exemplo, estou com 12. Quanto que é a diferença 2 vezes da adicional? São 6. Então, ou seja, se ele ficar acima de 6 contratos, quando ele volta, tá? Quando ele volta, ele só volta no máximo 100 pontos, tá? Ele só volta no máximo 100 pontos de stop. Então, ou seja, por que que ele faz isso? Justamente para que ele saia antes de bater os 250. Então, quando ele começa a voltar, está com 9 contratos lá mais ou menos, e começa a voltar novamente, quando ele ficar em torno de 50, 60 pontos aí, com esses 9 contratos, ele vai sair fora. Então, provavelmente ele vai dar um stop loss aqui de 120, 130 reais, 140 reais. Isso é uma estratégia que a gente usa justamente para quando ele volta com a mão cheia, que você não espere bater nos 250. Por quê? Porque é muito curto, né? Quando ele está com a mão cheia, se ele voltar, ele bate ali e executa, ok? Então vamos iniciar aqui só para vocês verem como que funciona no mercado futuro. Carregar aqui também, fazer o meu processinho, só para vocês entenderem. Por exemplo, ele já fez uma entrada, tá? Olha lá, já foi. Vou até parar aqui, que ele já puxou, até acho que no dia 27 mesmo, nem me lembro agora. Então vamos ver o que que ele fez aqui. Tá? Vou puxar aqui para cima. Tá? Aqui, ó. Ele fez aqui uma entrada aqui, tá? Em 125, 195, foi uma compra adicional, compra inicial, compra adicional, depois ele fez uma nova compra adicional. Então, ou seja, ele fez duas operações. Ele fez uma operação que deu 282, que é aquele lance que eu falei para vocês, que ele bateu, ele joga mercado. Então, quando ele joga mercado e continua subindo, a chance de você sai com valor maior. Nesse caso aqui, ele jogou a mercado, tá? Só que ele chegou antes, porque como já estava 282 para 500, faltava aí 218, né? Então, quando bateu 218 de lucro, ele automaticamente encerrou, porque o nosso limite lá era 500 reais, tá? Então, ele fez duas operações aqui rápidas, tá? No caso aqui começou às 9h07, a primeira operação, e depois nós tivemos a segunda operação às 10h12, tá? Então, elas levaram mais ou menos aqui 3 minutos nessa daqui, e essa aqui foi um pouco mais puxada, deixa eu ver aqui, essa foi um pouco mais puxada, começou às 9h07, saiu às 10h11, ok? Então, o que aconteceu? 195, tá? Com 100 pontos, seria 295, saiu com 310, com 100 pontos, 405. Tá? A mesma coisa aqui, 480, com 100 pontos, 580, com mais 100 pontos, 680. Ok? Então, vocês perceberam que ele, rapidinho, ele executou, né, as operações. Ok? Então, percebam aqui que ele deu, vamos pegar a segunda entrada aqui, né? Ele saiu aqui, ele já deu uma entrada aqui, uma segunda entrada aqui e já saiu aqui. Tá? A mesma coisa aconteceu aqui. Ele deu uma entrada aqui, tá? Deu uma segunda entrada aqui e já deu deu 3 entradas aqui, ó. Uma entrada aqui, a terceira entrada aqui e logo já bateu os 250, tá? Então, essa é a lógica desse trabalho aqui, tá? Essa é a lógica para você estar utilizando ele, no caso, no índice, tá? Então, muito importante, assim, você entender como fazer. E lembrando bem que isso não é uma dica de compra ou de venda. O objetivo desse trabalho aqui é estar mostrando para você uma ferramenta que auxilia você a administrar. Por que 500 reais? Por que 250 reais? Porque se ele entra com 3 contratos e ele começa a dar até ele bater 250, dá muito tempo para que você possa estar encerrando a operação antes dele bater esse ponto. Ou seja, você tem muito tempo para você administrar. Agora, se ele vai a favor, aí deixa rolar. Ok, gente? Então, essa daqui é o vídeo sobre o índice, tá? Agora, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os indicadores novos que existem, que
que a gente criou para que você possa fazer as suas operações de forma manual. Ok? Então era isso que eu tinha que dizer para vocês. Um abração e até o próximo vídeo.